A história de Jacó é bem interessante, porque tem alguma parte dela que se assemelha à minha. E também pode se assemelhar a algum de vocês. Jacó, ele foi um homem que ele recebeu a bênção que era do irmão dele. Ele valorizava muito aquela bênção da primogenitura. O interessante é que quando ele recebeu a bênção, parece que as coisas ficaram mais difíceis para ele, né? Ficaram muito mais difíceis, ele teve que fugir, teve que ir para uma terra, trabalhou muito, e enrolaram ele no salário dele, e aconteceu tanta coisa. Voltando ao tempo presente, ao meu tempo, aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu decidi aplicar a palavra de Deus na minha vida, quando eu decidi fielmente seguir a Deus e seguir o chamado dele, Deus me mandou para um lugar muito distante. Eu morava no Sudeste, em São Paulo, e fui para o Nordeste, eu não tinha parente nenhum lá. Fui lá para o Nordeste, fiquei lá um tempo e ficamos lá, né? Trabalhando na obra do Senhor, pregando o Evangelho. E depois de algum tempo, Deus mandou de volta nós, eu e minha esposa. Eu me lembro que quando eu cheguei no ponto de ônibus, nós estávamos com uma mochila nas costas, eu com uma mochila e minha esposa com uma mala desse tamanho. E nós dois servimos a Deus. Mas Deus estava cuidando de nós, de todos os detalhes. Nós não tínhamos casa própria, nós não tínhamos nada, apenas aquela mochila, algumas mudas de roupas e ela também. E assim foi se passando. E aí chegou uma época, na época de Natal, tinha uma pessoa próxima de nós, estava dentro do carro, sentado no banco da frente como eu estou hoje, e nós dois, eu e minha esposa, sentados lá atrás, quietinho, né? Dependendo da bondade dele, para ter algumas regalias, pizza, essas coisas. Como era perto de Natal, ele perguntou para mim assim: escuta, o que você conquistou esse ano, né? Eu sabia a intenção dele, o porquê que ele estava perguntando aquilo, que ele era um pregador da prosperidade, né? Então ele queria saber. Eu, né, dei uma de que não sabia. Falei, não, eu estou bem, Deus me abençoou, estou abençoado, conquistei. Deus me libertou dos meus pecados e está me sustentando. Não, eu quero saber isso, aquilo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Falei, não, isso aqui depois vem, isso aqui é o trabalhar de Deus na minha vida primeiro, depois as outras coisas vai vir. Muito bem, o tempo passou e nós tínhamos um projeto de irmos para Fortaleza, onde eu estou hoje morando. E aí quando nós resolvemos, pela orientação de Deus, voltar para Fortaleza, falei para minha esposa, falei, vamos refletir sobre a nossa vida, como nós chegamos aqui e como nós estamos voltando. E aí nós tivemos dificuldades para desfazer de muitas coisas em São Paulo, né? Dificuldade para desfazer, e voltamos com uma base de bens materiais, financeira, uma base para nós começar a nossa nova vida aqui em Fortaleza, diferentemente quando nós do Nordeste voltamos para São Paulo. Diferentemente, e também diferente de quando eu fui de São Paulo para o Nordeste. E aí passou-se o tempo. E com Jacó também passou alguns anos, né? E parecia que as coisas estavam ali, ele trabalhando. E aí tem um texto aqui que eu quero chegar, é o texto que eu quero compartilhar com vocês, que você também pode vivenciar isso, que está aqui em Gênesis capítulo 32, versículo 10. E essa oração de Jacó, essa conversa dele para com Deus, eu atentei a ela e falei para Deus que se torne estas palavras de Jacó as minhas também, né? Que foi dessa forma. E pode também ser a sua. Por que não? Você é filho de Deus. Diz assim: eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora eu me tornei em 2 bandos. Se você ler a história de Jacó, quando ele fugia do irmão dele, ele foi sem nada, apenas um cajado na mão. Estou falando isso aqui, mas isso aqui é só representação. Só tinha um cajadinho que eram bens, todos os bens dele era aquele cajado. E aí quando ele retornou para a terra dele, ele retornou em 2 grandes bandos.
cheio de servos, animais, rico, um homem poderoso, muito rico. Porque foi essa oração que ele fez a Deus, né, de agradecimento. Eu também faço a minha oração dessa forma, porque às vezes Deus trabalha na nossa vida, ele demora, entre aspas, um certo tempo para poder dar as nossas bênçãos materiais. Talvez naquela época, se tivesse me dado bens materiais, eu não estaria preparado, ou você não está preparado, ou Jacó não estaria preparado. Porque Deus tem um trabalhar dele na nossa vida, de cada um, na nossa vida espiritual. Lembra que a palavra de Deus fala: buscai antes de tudo o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, como Jacó, eu voltei aqui figuradamente em dois bandos, né? E você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu ouvinte, se você realmente se converteu, você pode se transformar em dois bandos, que significa prosperidade. Gostaria que você refletisse sobre isso.